Raul Cabral. Raul Cabral, muito boa tarde. Trabalhando com pensamento no jogo do Concórdia, a gente sabe disso. Eu gostaria de saber de você qual é a preocupação ou não tem para poder fazer um bom jogo, consequentemente conseguir aquele que o torcedor gosta, que é bom resultado. Boa tarde. Eu acredito que vai ser mais um jogo difícil. A equipe do Concórdia é uma equipe qualificada. Nós fizemos um jogo lá em Concórdia que foi muito, muito complicado, um poder de marcação muito forte, uma equipe que tem uma continuidade de trabalho, também tem um poderio ofensivo. Fizeram algumas contratações pontuais que eu acredito que possa até ainda elevar mais o nível da equipe deles. É importante estar atento aos detalhes. Hoje a gente tem mais um treino, temos mais 2 treinamentos para poder fazer os ajustes necessários para fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Raul, até o momento, em 9 jogos foram 18 pontos, sendo 8 fora e 10 aqui no Aníbal Costa. 3 vitórias e um empate. Era o que você esperava? Está satisfeito com esse desempenho, pela pontuação e tudo mais? Estou satisfeito com o desempenho, com a pontuação também, mas nós não traçamos uma pontuação final. Na verdade, a gente procura traçar sempre objetivos jogo a jogo, estudando o adversário, buscando sempre os 3 pontos. Acho que a gente conseguiu bons resultados tanto em casa quanto fora. Tivemos uma derrota, faz parte do processo. Acho que numa competição tão equilibrada quanto é a Série D, são situações que acontecem. É muito importante a gente ficar sempre atento aos detalhes e pontos positivos e negativos dos adversários e procurar potencializar ao máximo os nossos pontos positivos para que a gente consiga bons resultados e continue no G4, que é o primeiro objetivo do clube. Raul, o Hercílio encerrou essa sequência de jogos no meio de semana e também no final de semana com 2 vitórias sobre o Brasil de Pelotas em casa, num dia muito chuvoso, com campo pesado, e fora de casa contra o Caxias, quebrando até uma invencibilidade da equipe lá no Estádio Centenário. Como é que isso repercute dentro do elenco, até mesmo pelo lado motivacional para a continuidade da Série D? Acho que repercute bem. Foram 2 jogos bem difíceis, 2 equipes consideradas favoritas dentro da nossa chave. A gente conseguiu 2 vitórias. Com características diferentes em relação à questão de gramado, mas com características de nível de competitividade alto, como pede a Série D. E acho que o grupo se comportou bem nessas 2 situações, demonstrou capacidade e nível de competitividade alto para buscar resultado contra adversários qualificados. Acho que é importante a gente manter essa batida em relação à questão do nosso equilíbrio defensivo, que é uma marca desde o estadual. Mas procurar potencializar a nossa parte ofensiva para que a gente consiga cada vez melhores resultados. Raul, o equilíbrio é uma coisa que você sempre falou desde metade da competição até então. 2 jogos conquistados positivamente com vitórias, né? Os últimos 2, por exemplo. E aí esse equilíbrio, está faltando algo ou você já encontrou a forma de esse equilíbrio existir dentro dos jogos? Eu acho que sempre tem coisas a melhorar, né? A gente procura, até por isso, uma função que é nova no futebol, não tão nova assim, mas a questão da análise de desempenho. A gente procura trabalhar com os vídeos e com as imagens para passar para os atletas, né? Para detalhar algumas situações que possam vir a ser corrigidas, principalmente da nossa equipe. E também utilizar esses vídeos para mostrar os pontos positivos e negativos dos adversários, para deixar os atletas melhor preparados para esses confrontos. Eu acredito que a gente tem que manter nessa batida. Acho que a gente tem situações para evoluir dentro do processo, né? Não dá para achar que já está bom do jeito que está. Acho que a gente realmente conseguiu ter uma consistência defensiva importante, já desde o estadual, conseguiu manter isso. Conseguimos aumentar o número de oportunidades criadas nos jogos, principalmente em casa. Acho que fora a gente pode evoluir nesse aspecto ainda. E agora a gente está procurando dar uma ênfase na questão do acabamento, da finalização. Está procurando enfatizar isso nos treinamentos, para que a gente consiga aumentar o número de gols marcados dentro das partidas. Goleiro Rafael Pim sofreu lesão, ele está fora dos próximos jogos, e agora você conta com o Iago Haas. O Iago será o goleiro no sábado?
O Pim fez o exame, a gente está esperando a questão do resultado do exame dele, mas eu acredito que não tenha sido nada muito grave. Possivelmente fique fora dessa partida. Talvez esteja à disposição da próxima, creio eu. Vamos ver como é que vai ser a questão da recuperação dele. Não é um prazo longo de recuperação, então acredito que para esse final de semana não vai estar à disposição. Nós temos o Iago, temos o João e temos o Gustavo, que está trabalhando com a gente, que é o goleiro do Sub-20. São 3 goleiros qualificados. Acho que o Iago fez uma boa partida lá em Caxias. É um atleta que dispensa comentários. Acho que está pronto para jogar, assim como o caso dos outros atletas, do João e do Gustavo. É importante a gente manter todos preparados e aptos sempre, para que, conforme for a necessidade, eles estejam prontos para nos ajudar. Raul, na segunda-feira contra o Caxias, você optou pelo Anderson Ligeiro no 11 inicial, enquanto o Leozinho ficou no banco. Essa escolha foi por característica de jogo, por rendimento das peças, e como é que deve vir o time para sábado? Novamente com o Ligeiro, com o Leozinho, como é que é? Foi uma opção nossa em relação à questão daquilo que a gente estudou do adversário e também daquilo que a gente vem produzindo dentro das partidas, dentro dos treinamentos. A gente procura valorizar muito esse tipo de situação. Acho que a gente tem jogadores qualificados para jogar nas beiradas. O Léo é muito bom jogador, o Ligeiro também, o Juliano, tem outros também, Di Maria, Rainan, da Silva, Eric, tem uma quantidade grande com boa qualidade, mas com características diferentes. Eu acredito que dependendo daquilo que o jogo pede, ou a necessidade que o jogo pede, a gente vem a utilizar o atleta. Então, como eu falei, a gente não definiu ainda quem vai iniciar o jogo no sábado. Nós estamos estudando a equipe do Concórdia bem para ver o que vai ser o ideal para a gente conseguir passar pela forte marcação do Concórdia e criar oportunidades para que a gente consiga o objetivo, que é o resultado positivo. Raul, você falou já nessa última fala aí que ainda não sabe qual time que você vai escalar para jogar contra a equipe do Concórdia. E como, se você for usar Cleiton, está pendurado com 2 cartões amarelos, e Giovani, o Juliano e também o Jonathan Cabeça. Caso você escalar esses 4 jogadores para jogar, qual o tamanho da preocupação que eles levam o 3º cartão amarelo para ficar próximo do outro jogo? Isso aí faz parte da competição, né? A questão dos 3 amarelos. A gente teve algumas situações já de suspensão do próprio Cabeça, do Igor e do Rafael Lima, já aconteceu dentro da competição. Acredito que vai vir a acontecer com outros também. O mais importante é a gente manter todos os atletas do elenco preparados para as oportunidades, para caso ela venha a surgir. A gente teve um exemplo, eu citei para os atletas no final do jogo contra o Caxias. A gente tem alguns exemplos em relação a isso. O caso do Iago, a lesão do Rafael Pim foi momentos antes de iniciar a partida, e o Iago vem treinando muito bem, estava bem preparado e soube aproveitar a oportunidade. A gente não sabe quando a oportunidade pode surgir para algum dos atletas, pode ser por uma lesão, pode ser por cartão, pode ser por alguma outra situação, ou até por uma escolha técnica. Então a gente procura enfatizar para os atletas que todos estejam preparados para as oportunidades, e quando elas venham a aparecer, que eles saibam aproveitá-las. Raul, vem aí o Concórdia. Normalmente o time do Itamar Schulli, quando joga fora, joga fechado. O Ercílio terá que ter paciência para furar o bloqueio, vai ter certas dificuldades para chegar à área do adversário? Eu acredito que vai ser um time com potencial defensivo forte. Acho que independente de onde joga, as características das equipes do Itamar de marcação muito forte, muito sólido defensivamente, gera bastante dificuldade para a equipe adversária. Eu acredito que a gente tem que ter realmente paciência, procurar fazer boas escolhas, e nos momentos em que a gente criar as oportunidades a gente tem que ser letal, porque esse tipo de jogo, conforme vai passando o tempo, vai se arrastando, vai ficando um jogo perigoso. A gente sofreu com isso no jogo contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, que é uma equipe que tem uma característica parecida, de uma marcação forte, sólida, e aí tu tem que ter um nível de equilíbrio para conseguir manter a cabeça no lugar e buscar o resultado até o final. Acho que a gente manteve essa postura e conseguiu o resultado positivo lá em Concórdia. Eu acho prudente que a gente tenha essa mesma postura aqui no jogo de sábado para a gente conseguir um bom resultado. Raul, ainda na pauta dos cartões amarelos, a gente teve nessa Série D o Igor suspenso, o Denner e o Cabeça, que novamente está com 2 cartões.
Você acha que esse número ele é em virtude de uma característica da equipe, da competição ou da arbitragem? Ou pode ser até uma mistura dos fatores? Eu acredito que é um conjunto de fatores, realmente, tens razão nesse aspecto. Pode ser... Uma das características da equipe é de uma marcação forte, de pressão na bola o tempo todo. Então, e a área de cobertura para os homens de centro, no caso para os volantes, é maior. Então, em alguns momentos acontecem cartões por essa situação em relação à questão da transição defensiva, mas também passa pela questão da arbitragem, passa também por situações de jogo. Acredito que são características marcantes. O mais importante é que a gente tenha todos prontos para quando um deles fique de fora, o outro saiba suprir bem essa ausência. Raul, gostaria da sua opinião sobre a Copa Santa Catarina. Foi definida, 9 equipes confirmaram, pode entrar o Inter de Lages, com Avaí, Figueirense, Chapecoense, enfim. E também o Ercílio Luz, né, para o Ercílio que vai para mais uma competição. Hoje ele joga de janeiro a dezembro, joga o ano inteiro. Então o que você pode nos passar sobre a competição que vai iniciar em setembro? E o Ercílio, que vai para mais uma competição e hoje joga durante todo o ano. O primeiro objetivo do clube, quando a gente chegou aqui, um dos objetivos, na verdade, era conseguir o calendário cheio para manter o clube em atividade durante toda a temporada, com a equipe principal, né? A gente sabe que a base consegue ter esse calendário, mas o principal precisa muito da questão dos resultados, principalmente do catarinense, para conseguir a vaga de Série D e ter um calendário um pouco mais extenso. Acho que a Copa Santa Catarina vai ser uma competição... com essa situação da mudança da regra de vagas da Copa do Brasil, ela se tornou uma competição mais atrativa, uma competição mais... elevou o nível técnico da competição, porque somente quem não vai participar são as equipes que foram as finalistas do estadual, que já tem vaga para a Copa do Brasil, e as 2 equipes que foram rebaixadas. Então, e possivelmente entre o Nação, que é uma equipe que procura se organizar bem, e o Inter de Lages, que é uma equipe forte sempre, quando disputa as competições estaduais. Então acredito que a Copa Santa Catarina vai ter um nível de competitividade muito alto. O nosso foco agora é todo na Série D, então ainda há um período vamos dizer assim, de espera para saber como vai ser a Copa Santa Catarina, como vai ser a organização da Copa Santa Catarina em relação à questão do início da competição. Eu espero que quando a Copa Santa Catarina comece, a gente ainda esteja na Série D. Isso quer dizer que a gente vai estar buscando algo a mais dentro da competição. E aí a gente vai determinar o que é o necessário e o ideal para fazer uma boa competição. Raul, na atualização dos lesionados do clube, alguns jogadores entram agora na fase da transição, como o Oliveira, o Matheus, o Lucas Ivo, que ainda não estreou, o Carlos Renato. Você tem uma previsão para contar com esses jogadores, talvez ainda dentro da Série D ou na Copa Santa Catarina? A situação do Matheus, do Carlos Renato, do Lucas Ivo são situações de uma lesão mais grave, né? Uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Há uma diferença em relação à questão do período em que eles estão na transição, mas ainda tem um período um pouquinho maior para fazer a adaptação para eles estarem inseridos no grupo. A gente sabe disso, então a gente tem que ter um pouco de paciência com esses atletas. A gente não sabe ainda se vai poder contar com eles ainda em 2023, então a gente tem que ter paciência, fazer uma boa recuperação, pensando na carreira dos atletas e também pensando na utilização deles da melhor maneira possível. Em relação ao Matheus Oliveira e o Emanuel, que são 2 atletas que também vêm de lesões um pouco mais sérias, eles vêm fazendo a transição, já vêm fazendo alguns tipos de trabalho junto ao grupo, estão fazendo adaptação física, já estão no nível legal, mas ainda falta um pouco em relação à questão de adaptação para tê-los em condições de jogo. São situações diferentes. O Emanuel é uma situação da fratura que ele teve no jogo contra o Barra, então tem um período que a gente tem que ter de recuperação conforme o departamento médico passou. A questão do Matheus Oliveira é uma situação em relação ao edema ósseo, de uma pancada que ele sofreu no joelho, em cima de uma lesão no joelho que ele já tinha, então a gente procurou fazer um trabalho de recuperação mais adequado para ele, para tê-lo 100% quando ele retornar. Então a gente está nesse trabalho de construção para que quando eles venham a ser utilizados, eles possam realmente nos ajudar. Raul, o Hugo Almeida chegou na semana passada, já marcou o gol decisivo contra o Brasil, novamente entrou contra o Caxias. Como é que você está avaliando esses primeiros dias dele e esse início no trabalho, tanto com o encaixe da equipe e também a parte física, como é que ele está? Fisicamente ele está bem, ele já vinha treinando, ele tinha uma possibilidade de jogar a Copinha lá no Rio Grande do Sul, ele estava
acertado lá em um dos clubes, a gente acabou fazendo uma proposta para ele, ele negociou a saída dele, então ele já vinha treinando lá. Então, fisicamente, ele veio numa condição boa. Tecnicamente, é inquestionável, um atleta acima da média. Questão cognitiva também, um atleta muito inteligente. Então, é mais a questão de adaptação dele em relação aos demais atletas. Acho que ele tem se adaptado rapidamente, muito pelo aspecto de inteligência dele, de adaptação rápida. Espero poder contar com ele sempre para que possa nos ajudar cada vez mais dentro da competição.